Pois não. Como? Desculpa. Como? Encerrou, mas eu comecei de novo. Por quê? Diga. Não vi. Eu estava em Natal. Foi. Não, eu estava em Natal, podia ter ido assistir. Não, mas eu estava tão ocupado. Eu imagino. Sim. Pessoal, mas vamos aqui retornar à nossa aula. Vamos partir. Eu estabeleci esse singelo roteiro baseando-me na posição tripartida, que é aquela que me parece mais coerente, certo? Mas isso não induz a que as senhoras e os senhores venham a concordar com a posição desse modesto professor. Sugiro que vocês procurem na leitura da doutrina todas essas correntes que nós apresentamos e se filiem ou não a essa ou aquela corrente. Depois a gente pode até debater em sala de aula, argumentando acerca da validade ou não, inclusive levando em consideração a concepção do finalismo jurídico penal e da teoria clássica, né? No tocante à questão da culpabilidade. A questão da punibilidade, eu acho que, sim, em razão da maioria dos doutrinadores entender que ela é consequência do crime, não elemento do crime, ela é consequência da prática delituosa e não um dos elementos do próprio delito, eu acho que não é uma questão tão digna de ser suscitada. Mas, e a culpabilidade? A culpabilidade pertence ou não pertence ao conceito analítico do crime? Pertence ou não pertence aos elementos do delito? A culpabilidade, ela vem a ser elemento do crime ou pressuposto para a aplicação da pena? E o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade ou não? Isso vai ser interessante depois que eu já venho falando sobre dolo e culpa e preterdolo, mas a gente não ministrou ainda a aula relativa ao tema, né? Ainda não chegamos a esse ponto do estudo do nosso programa. Mas eu acho que depois que nós tivermos realizado o estudo acerca do dolo, da culpa e do preterdolo, talvez vocês tenham uma posição mais fundamentada em relação à questão da natureza bipartida ou tripartida do crime. O crime como um elemento, como um conjunto de 2 ou 3 elementos, né? Mas enfim, o crime tido como um fato típico antijurídico culpável. O que é o fato típico? O fato típico vem a ser aquela conduta, aquele comportamento humano, positivo ou negativo, que, além de possuir o perfeito enquadramento com a previsão feita nas elementares do tipo penal, vem a produzir o resultado previsto na lei como sendo uma infração penal. Por quê? Para que haja consumação delitiva, é necessário que haja o resultado que o legislador penal previu. Qual é o resultado no crime do caput do artigo 121, no crime de homicídio? A morte da vítima. E se não houver? E se não houver, aí também vai ser objeto para outras discussões em aulas vindouras, quando nós estivermos falando sobre consumação e tentativa, sobre o iter criminis, que eu também já conversei aqui várias vezes, en passant com vocês, mas não chegou ainda o momento da gente tratar mesmo do iter criminis, né? Iter criminis que é composto por cogitação, preparação, ou atos preparatórios, execução, ou atos executórios, e consumação delitiva, né? Existe uma outra fase, que é o exaurimento da conduta, que não faz parte do iter criminis, desse caminho do crime, dessa marcha rumo à consumação delitiva. Se todas as fases do iter criminis se aperfeiçoou, o crime é consumado. Se não, se ele chegou meramente na execução,
o crime é meramente tentado. Aí, à luz do artigo 14, inciso 2º, certo? O legislador trata de forma mais suave. Mas a gente vai falar sobre isso quando estivermos tratando de consumação e tentativa. Mas vamos lá. O fato típico, ele tende à produção de um determinado resultado lesivo que o legislador penal tratou de referenciar quando dispôs a respeito das condutas, das elementares da conduta, das elementares do tipo penal, os elementos objetivos do tipo penal, né? Muito bem. Quais são os elementos do fato típico? É necessário que haja uma conduta humana, que pode ser dolosa ou culposa, ou seja, o agente pode agir com dolo, visando a produção do resultado criminoso, ou assumindo o risco da conduta criminosa, ou a conduta poderá ser culposa, quando aí o agente incorrerá em sua conduta delituosa, tão somente em razão da presença de um desses três elementos: a imprudência, a imperícia e a negligência. As duas primeiras, imprudência e imperícia, baseadas em condutas positivas, comissivas. A negligência baseada em condutas omissivas, em abstenções, em omissões. A gente deveria fazer e não fez, certo? Muito bem. Além da conduta humana, é necessário que haja um resultado. O que é o resultado? A efetiva produção da previsão daquela situação prevista pelo legislador penal. Se ocorreu o resultado previsto pelo legislador penal, houve a consumação delitiva. Aqui vale uma observação importante. É necessário que haja a ocorrência de um determinado resultado naturalístico nos chamados crimes materiais, que abrangem a maioria dos crimes. A maioria dos delitos são crimes materiais. O que é crime material? É aquele que exige a produção de um determinado resultado naturalístico. Mas existem alguns crimes, denominados de crimes formais, de mera conduta, ou de resultado antecipado ou cortado, certo? Em que não há a necessidade da ocorrência de um determinado resultado naturalístico. Basta a prática da conduta delitiva. Ameaça, por exemplo, lá do artigo 147 do Código, é um crime essencialmente formal. Por quê? Porque não há necessidade para a sua consumação de que haja a prática do mal prenunciado pelo agente. Não há, para que haja a consumação delitiva, sequer a necessidade de que a vítima se sinta amedrontada. Basta que ocorra o prenúncio de um mal injusto, ilícito, por parte do agente que praticou o delito, certo? Trata-se, portanto, de um crime formal. Ou seja, o resultado nem sempre é elemento do fato típico. O resultado naturalístico, o resultado material da conduta, só será elemento do fato típico se houver a ocorrência de um crime material, né? Existe a necessidade também, gente, de haver o nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade, gente? É a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado lesivo suportado pela vítima, certo? É preciso que haja uma relação de causa e efeito. Menos, mais uma vez, nos crimes de mera conduta, os crimes formais, porque aí a mera conduta do agente já importa na prática do crime. Não há necessidade, logicamente, de haver nexo de causalidade, porque não há necessidade sequer do resultado. Que dirá do nexo de causalidade, da relação de causa e efeito? Como? Ameaça, extorsão, ameaça. Sim, que há o nexo de causa, homicídio, roubo, furto, entendeu? É necessário, por exemplo, sujeito, vamos criar aqui um exemplo, vamos criar aqui um caso hipotético para que vocês entendam essa questão do nexo de causalidade. No crime de homicídio,
o dono da loja de armas de fogo que vendeu o revólver, ou os sócios da fábrica de armas que produziu o revólver, evidentemente as condutas humanas praticadas por eles não tem nenhum nexo de causalidade com a morte de uma pessoa que foi alvejada por 5 tiros de 38, certo? Mas o sujeito que foi lá, comprou uma arma, certo? Legal ou ilegalmente, e disparou 5, 6 tiros, carregou o tambor todinho, num desafeto seu, aquela sua conduta, ela tem, obviamente, um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito com a morte da vítima, entendeu? Isso nós vamos estudar bem direitinho quando estivermos estudando a teoria da causalidade adequada, a necessidade de haver um nexo causal entre a prática da conduta e a efetiva produção do resultado lesivo. Quando não há a necessidade da produção de um resultado naturalístico, certo? Não há necessidade de nexo de causalidade, porque a primeira prática da conduta criminosa já importa na consumação delitiva. Ok? Vamos lá. Como é que a gente pode definir a tipicidade, que é outro elemento do fato típico? O elemento essencial, inclusive, do fato típico. É preciso que haja um perfeito enquadramento formal entre a conduta praticada pelo agente no caso concreto e a norma penal incriminadora. É preciso que haja realmente um perfeito enquadramento. É preciso que haja a prática de uma conduta na espécie, no caso concreto, em tudo igual ao que, ou em tudo semelhante ao que o legislador penal, lembrando que não vale analogia em Bonaparte, viu? Ou em Malamparte, desculpa. Não cabe analogia para criar crime, para combinar sanção em direito penal. A analogia é vedada, inclusive pelo princípio da legalidade. Certo? Ou seja, não basta se parecer com a conduta que o legislador chamou de criminosa. É necessário que haja o perfeito e absoluto enquadramento entre aquela situação tida no caso concreto e a previsão legal que fora anteriormente feita pelo legislador penal, pela norma penal incriminadora. Ok, meu querido? Pessoal, sim, aqui vale salientar, gente, que esses elementos do fato típico a gente vai estudar lá no ponto 9 da nossa disciplina, né? Isso aqui a gente vai de forma mais aprofundada, tratar lá na frente. Pessoal, a questão da antijuridicidade. O que é antijuridicidade? O que é uma coisa antijurídica, um fato antijurídico, uma conduta antijurídica? É aquela que não é jurídica, né? Aquela que é contrária ao direito, aquela que é lesiva ao direito, aquela que é, enfim, ilícita. Eu disse a vocês já várias vezes aqui que a diferença do ilícito penal para o ilícito civil é meramente valorativa, é meramente quantitativa, não há diferença qualitativa. O ilícito é sempre ilícito. Acontece que o ilícito civil, ele está a anos-luz atrás, em termos de ofensividade social, de lesividade social, do que o ilícito penal. O ilícito penal é mais grave, né? Aí, nesse sentido, a gente pode definir a antijuridicidade como a contrariedade à vida entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Aquela conduta que fora descrita como típica pelo legislador penal, ela não precisa ser, ela precisa ser, além de típica, ilícita ou antijurídica, né? Causando algum prejuízo, causando alguma lesão ou ameaça a direito. Por que eu falo sempre lesão ou ameaça? Porque existem alguns crimes chamados de crimes de perigo, que esses crimes, eles se consumam sem que haja a necessidade de haver uma lesão ao direito. A mera colocação de um direito em risco, o mero ato de colocar em xeque um determinado bem da vida juridicamente resguardado, certo? Acaba configurando um ilícito penal, certo? Por exemplo, o crime de incêndio, ou o crime de explosão, botar fogo nos cantos. Não tem gente que é piromaníaco, gosta de botar fogo. O simples fato de você colocar fogo num local que eventualmente pode vir a colocar em perigo um número, às vezes até indeterminado de indivíduos,
já configura um delito, mesmo que não tenha prejuízo nenhum a nenhum bem da vida, certo? Por quê? Porque nós temos aí uma situação em que há um crime, que não exige a efetiva produção do dano, por isso que se chama de crime de perigo e não crime de dano. Mas a gente vai tratar disso bem direitinho quando estivermos tratando da classificação dos delitos. Classificação dos delitos. Logicamente, um fato antijurídico que venha a ter a sua ilicitude derrubada pela presença de uma causa de exclusão de antijuridizado não é crime. Haja visto, como a gente disse nessa aula de hoje, agora há pouco, que uma causa de exclusão de antijuridicidade tira a natureza criminosa do delito, porque acaba faltando um elemento, um requisito essencial ao crime, que é a ilicitude, que é a antijuridicidade. Certo, pessoal? E a culpabilidade? O que é a culpabilidade? A culpabilidade é um juízo de reprobabilidade dentro da ordem jurídica vigente. Certo? A culpabilidade, em que pese parte da doutrina entender que não é requisito, aliás, que não é elemento do crime, mas que é um requisito para a aplicação da pena, certo? Ela deve, ao meu ver, segundo o meu singelo modo de pensar, entendida como um dos elementos do crime, tendo em vista que entender o contrário seria realmente sacramentar a responsabilidade objetiva no direito penal, que é algo alheio, inteiramente alheio ao bom direito. No caso, a culpabilidade vem a ser justamente o juízo de reprovação feito pela sociedade, pelo Estado juiz, certo? Dentro da ordem jurídica vigente. E a questão da punibilidade? Gente, praticamente toda a doutrina, com raríssimas exceções, entende que a punibilidade, o caráter de uma determinada conduta vir a ser punível, certo? Um fato ser punível, não vem a ser, gente, requisito do crime, mas sim uma consequência jurídica do ilícito, certo? A punibilidade, ela proporciona a aplicação da sanção penal, ela possibilita que o Estado imponha a aplicação da pena. Ela pode ser tida como um efeito do comportamento ilícito do agente. Você praticou um determinado ilícito, você deverá responder, deverá ser sentenciado e deverá responder, deverá cumprir uma determinada pena, certo? Havendo a presença de um fato típico, antijurídico e a culpabilidade, se o sujeito for considerado culpado, e a culpabilidade pelo princípio da presunção do estado de inocência, também chamado de princípio da não culpabilidade, ela só pode ser declarada quando há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Sob pena de violação gravíssima a um dos mais fundamentais princípios gerais do direito penal, que é o princípio da inocência, o princípio do estado de inocência, ou o princípio da não culpabilidade, que é a mesma coisa, certo? E era isso que nós tínhamos a dizer na aula de hoje, dia 22 de abril de 2019, essa segunda-feira, em que falamos aqui do Campus Caicó da UFRN, do nosso curso de Direito. Uma boa noite, pessoal, a todos e a todas, e até a próxima aula, na noite de amanhã, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos.